Inscreva-se no canal e curta o vídeo, ou vai ser assombrado pelas forças malignas que te observam. Entidades sem forma definida. Antes do tempo, aprender a contar a si mesmo, antes que os nomes se fizessem nas coisas, já existiam as entidades sem forma definida. Elas não nasceram, apenas despertaram. Não vieram de um lugar, pois habitavam todos os lugares onde a consciência ainda não havia se solidificado. Não possuíam corpo, mas também não eram ausência. Era vibração, intenção, sopro. Existiam no espaço entre o pensamento e o sentimento, no intervalo sagrado onde o espírito ainda não escolheu uma linguagem para se expressar. Por isso, nenhum olho conseguia vê-las e nenhuma palavra conseguia prendê-las. Essas entidades não caminhavam, elas atravessavam, deslizavam pelas camadas invisíveis da realidade, onde o tempo não avança em linha reta, mas pulsa como um coração cósmico. Estavam presentes nos rituais esquecidos, nos sonhos lúcidos, nos momentos de silêncios profundos, em que a alma se recorda de si mesma. Cada uma delas carregava fragmentos de experiência humana e divina. Algumas eram feitas de preces nunca pronunciadas, outras de lágrimas que caíam em segredo. Havia aquelas que nasciam do amor puro, sem expectativa, e aquelas moldadas pela dor que ensinou sabedoria. Nenhuma era igual à outra, pois não tinham forma, apenas essência. Quando se aproximavam de um ser humano, não o faziam por acaso. Eram atraídas por fissuras espirituais, crises, despertares, lutos, grandes mudanças. Aproximavam-se daqueles que estavam se desfazendo de antigas certezas. Nessas pessoas, entidades encontravam espaço para agir. Sua presença raramente era percebida de imediato. Primeiro vinha a sensação, um arrepio sem frio, um peso suave no peito, uma paz estranha misturada com inquietação. Depois vinham os sinais, sonhos intensos, memórias que emergiam sem explicação, perguntas existenciais que surgem como sementes plantadas na mente. As entidades sem formas definidas não ensinavam por palavras, elas ensinavam por ressonância. Ajustavam a frequência do espírito humano, alinhando novamente ao que havia sido esquecido. Onde havia medo, elas traziam consciência. Onde havia confusão, traziam silêncio. Onde havia apego, traziam desapego amoroso. Alguns místicos acreditavam que essas entidades eram mensageiros do todo, manifestações do princípio divino que se recusa a ser limitado por imagens ou dogmas. Outros dizem que eram algumas almas antigas que transcenderam a necessidade de identidade. E havia ainda quem afirmasse que elas eram um reflexo do próprio ser humano em estágio primordial, antes do ego, antes do nome, antes da separação. O mais curioso é que ao final de cada encontro algo mudava, nem sempre para melhor, aos olhos do mundo, mas sempre mais verdadeiro. Relações se desfaziam, caminhos eram abandonados, ilusões caíam
As entidades não isolavam, elas despertavam, e o despertar muitas vezes dói. Com o tempo, aqueles que passavam por esse contato aprendiam algo especial. A forma é apenas um estágio. Tudo o que realmente importa é invisível, fluido, imutável. A alma, assim como as entidades, não foi feita para ser definida, mas para ser vivida. E assim elas continuam silenciosas e eternas, atravessando consciências, lembrando a todos que o divino não tem rosto fixo, que a verdade não cabe em molduras e que o espírito é por natureza livre.